Fala, rapaziada, começando pela primeira vez o pré-pelota. Visto que temos um jogo muito importante amanhã, o primeiro Grenal do PelotaCast, a gente decidiu comemorar gravando um pré-jogo para vocês. Eu sou o Henrique, estou mais uma vez com meus amigos de mesa virtual, Alexandre, Guilherme e Portinho. E aí, gurizada, beleza? E aí, beleza? Fala, gurizada, beleza? Fala, gurizada, mais uma vez estamos aqui, bora! Bom, gurizada, a ideia desse programa, então, é a gente fazer um esquenta pro Grenal de amanhã, né? A gente tá gravando no sábado. Vamos começar contextualizando esse Grenal, né? Depois de 11 Grenais sem vencer, o Abel tenta tirar o peso de jogar um clássico, porque o Inter vem mostrando muita instabilidade esse ano, em momentos de Grenal, mesmo chegando numa fase melhor que a do Grêmio, não tem conseguindo os resultados. Mas nesse jogo o time parece mais leve, né? Ainda assim o Grêmio sabe que precisa ganhar para se manter na briga pela taça e também para superar esse momento de turbulência, né? Já que o Renato vem passando por uma contestação muito grande. O retrospecto recente dos Grenais, os últimos 11, né, como a gente já sabe, como é a corneta atual do Grêmio, são 11 Grenais sem vitória do Inter desde 9 de novembro de 2018, que foi uma vitória com gol de cabeça do Edenilson, foi 1-0 no Beira-Rio. De lá pra cá são 6 vitórias do Grêmio e 5 empates. Gui, como é que tá vendo aí o Inter pra esse Grenal de amanhã? Quais são os problemas e qual a provável escalação do Inter? Então, meus cumprimentos aí a todos os pelotacasteiros aí do mundo. O Inter tem um problema principalmente com o Caio Vidal, né, que vem sendo titular. Ele levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso para amanhã. Além de problemas de lesão que já são conhecidos, como o Thiago Galhardo, Saravia, Moledo, o Guerreiro e o Bosquilha também. Então, provavelmente, o Inter vai vir com uma escalação que não deve fugir muito do que tem sido nos últimos jogos, que é Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés, Dourado, Edenilson, Patrick e Praxedes. Aí ali no ataque o Peglo deve entrar no lugar do Caio Vidal e o Yuri Alberto ali na centroavância com o técnico Abel Braga. Muito bem. Vamos então para o Alexandre aí, vai apresentar quais são os desfalques do Grêmio. Problemas, talvez. Não sei se talvez o desfalque seja um problema. E a provável escalação, que está rodeada de mistério, né? Essa escalação do Grêmio até agora, mas a tendência é que os jogadores que são dúvidas joguem. Então, sem me alongar mais, vai lá, Alexandre. Então, como sempre, né, o Renato faz bastante mistério aí, principalmente antes de Grenais. O problema, na verdade, é o Thurin, né? Como uma opção é um problema, mas não é nenhum desfalque importante, né, do time titular de fato, né? Então, o Grêmio vem com um time que a gente já se acostumou a ver, né? Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, que é possível que volte, né? A tendência é que volte, se Deus quiser vai voltar. Kahneman e Diogo Barbosa, Lucas Silva e Matheus Henrique, que também, se Deus quiser, vai voltar, né? Porque aí a gente, não pelo Matheus Henrique em si, né? Mas por quem poderia jogar no lugar dele. A gente sabe quem é. E na frente ali, né, na verdade no meio, Alisson, Jean-Pierre e PP, e na frente nosso artilheiro Diego Souza e obviamente o técnico Renato Portaluppi. Muito bem. Então, pro Portinho sobrou apresentar os encarregados pela arbitragem, que sempre é uma coisa muito importante nos Grenais, e é sempre um motivo de polêmica também. E aí, Portinho? Um abraço à nossa audiência, né? Aproveitando, né? O curso que eu estou fazendo junto à CBF, o curso do VAR. Mas vamos lá. A CBF definiu o paulista Luiz Flávio de Oliveira como árbitro do Grenal 429, né? Válido agora pela reta final do Campeonato Brasileiro, amanhã no Beira-Rio, como todos sabem. Luiz Flávio de Oliveira, junto com os seus auxiliares Danilo Ricardo Simon Manes e Miguel Catânio Ribeiro da Costa, são paulistas, e o árbitro principal já apitou um Grenal, detém o escudo da FIFA. Coincidentemente, o Grenal que ele apitou foi em 2014, que tinha o Abel Braga na Casa Mata Colorada, um Grenal não muito bom para os colorados, né, que foi 4-1, aquele Grenal do Alan Ruiz. Então, acho que pros colorados já é um mau presságio esse tipo de escolha. Claro, como todos sabem, ele é irmão do consagrado juiz também,
Paulo César de Oliveira, árbitro comentarista da Rede Globo atualmente, e ficando a cargo do VAR, Wagner Hillway, que também, inclusive, tem uma grande polêmica com o Internacional, que em 2014 também validou um gol do Paulo Guerreiro com a mão, e na rodada seguinte a CBF elegeu ele para apitar justamente Inter e Corinthians. Mas essa é o trio de arbitragem mais Wagner Hillway a cargo do VAR para apitar o Grenal 429 amanhã pelo Campeonato Brasileiro no Beira-Rio. Muito bem, muito bem. Gostei da curiosidade ali que tu trouxe da primeira ali, do Alan Ruiz. Se tem alguma coisa para os gremistas se apegarem nesse momento, são estatísticas e lembranças como essa que o Porto trouxe, né? Então, gurizada, nesse pré-pelota o que a gente pensou? Nessa primeira parte a gente vai fazer um mano a mano dos prováveis times para amanhã, tá? A gente vai analisar quem merece entrar na seleção dos 11 melhores jogadores, os 11 ideais, né, dessa seleção Grenal. E como nós somos 4 integrantes, caso dê um empate, a gente vai usar como critério de desempate a nota média no SofaScore. Então, caso em alguma posição fique empatado em 2-2, a gente entra no SofaScore e desempata essa parada para ver quem vai ser eleito o titular da posição. Então, agora que a dinâmica está devidamente explicada, vamos pro mano a mano, né? Vamos para a parte boa. No gol, gurizada. Vem. Vanderlei pelo Grêmio, Marcelo Lomba pelo Inter. Quem quer começar? Eu começo. Lá. 2 goleiros ruins, Lomba. Sucinto assim, não quer dar mais uns pitacos? Vou Lomba porque é colorado, pra mim sei que vale. Eu, na verdade, eu sempre gostei do futebol do Vanderlei, seja em Curitiba, seja em Santos. Ele não conseguiu demonstrar esse futebol desde que chegou no Grêmio, mas pela fase do Lomba bastante instável, eu vou de Vanderlei. Pra mim é briga de foice no escuro também, concordo com o Portinho. Mas pelo retrospecto em Grenais, eu vou com o Vanderlei. Por mais que eu tenha assim, as minhas restrições ao Vanderlei, eu vou ter que, nesse momento, ir nele, porque assim, até que a fase dele, ele já teve uma fase pior, assim, normalmente logo quando ele chegou, ele teve uma fase instável, saía mal do gol e tudo mais, mas nesse momento eu vejo ele mais estável, tendo uma sequência mais sólida do que o Lomba. O Lomba, apesar disso, ele já, pelo menos na minha opinião, ele já mostrou que ele foi destaque pelo Inter no campeonato de 2018 ali. Ele, na minha opinião, ele foi o melhor goleiro do campeonato quando o Inter voltou para a primeira e fez uma campanha de ida à Libertadores. Então eu acho que ele foi um destaque naquele momento. O Vanderlei, claro, foi destaque também pelo Santos, mas ele nunca assim foi um goleiro em evidência assim, que salvou o time assim, na minha visão, pelo menos. Eu sempre tive certas restrições por espalmar a bola demais, por ser muito espalhafatoso, mas enfim, já me alonguei demais. Eu acho que é o Vanderlei, e 3-1 tá Vanderlei eleito. Me agradeça, Lomba. Vamos para começar com o quarteto defensivo, então. Começando pela lateral direita, Vitor Ferraz ou Rodinei? Eu começo essa aí. É um duelo de um lateral extremamente técnico, com uma idade avançada e já assim tanto físico, e outro que só tem o físico, né? Não tem nada mais a oferecer. Então, eu ainda acho que é difícil, mas Vitor Ferraz leva vantagem para mim. Eu vou acompanhar o relator. O Vitor Ferraz já demonstrou no Grêmio uma qualidade técnica, por mais que o momento do Rodinei seja muito bom, mas tecnicamente o Vitor Ferraz para mim é melhor que o Rodinei. Eu fico com o Vitor Ferraz nessa também. Eu vou junto também. Eu acho que essa aí é muito desequilibrada até. O Rodinei é um lateral que vem vindo bem com o crescimento da equipe do Inter, mas não podemos esquecer as falhas que ele comete, a limitação técnica do próprio. Então o Vitor Ferraz, tanto atualmente quanto na média histórica da carreira, é melhor que o Rodinei, sem sombra de dúvidas. Eu fecho com vocês. O Vitor Ferraz, ele já teve
momentos melhores que o Rodinei, né? O Rodinei, ele teve um destaque na Ponte Preta antes de ir pro Flamengo e depois ele não conseguiu, assim, desempenhar o mesmo futebol. O Vitor Ferraz, apesar da questão física, assim, ele tem um ganho técnico sobre o Rodinei, mas eu acho que na questão da liderança também ele é um cara importante pro time do Grêmio, então o meu voto vai para ele. Vamos começar com os zagueiros, então. O que o Gui separou aqui dos duelos, então foi pelo lado direito, Jeromel contra Lucas Ribeiro. Possivelmente o Jeromel, né? Pode ser, talvez o Rodrigues jogue também, tem essa dúvida, mas pelas últimas informações que constam que o Jeromel e o Matheus Henrique já treinaram normalmente, então deve ir pro jogo. Então vamos fazer com o Jeromel mesmo. Jeromel, Lucas Ribeiro, o que vocês acham? Eu vou começar agora, então. Deixa eu pensar. Jeromel, né? Não tem muita. Não tem, pode passar pra próxima que é Jeromel, não tem muito o que falar. Essa aí também, me abstenho, nem preciso dizer, né? Vou de Lucas Ribeiro como protesto. Não, tô brincando. Jeromel, né? Sem sombra de dúvidas. Pode passar pra próxima mesmo. Agora talvez uma polêmica, né? Agora e Cuesta. Vamos lá. Quem quer começar? Já puxa o SofaScore. Eu vou começar aqui dessa vez. Pra mim não há dúvidas. Kahneman, muito. Assim, não tem. Pra mim essa é uma discussão já que vem de vários canais, né? Eu acho que já há anos que tem essa batalha e é bem polêmico, assim. Normalmente, pelo momento conturbado eu digo um momento conturbado do Inter porque mais num macro, assim, eu não tô pegando agora esses últimos jogos, né? Tô analisando mais os últimos anos. E nesse o Kahneman tem levado vantagem. Talvez o Cuesta chegue um pouco melhor por ter feito o gol contra o São Paulo, tá com moral. Mas eu vou de Kahneman porque o Kahneman, ele é um dos poucos que fazem o gremista querer ver o jogo do Grêmio atualmente nesse time, na minha opinião. Eu só quero também, antes do meu amigo Portinho falar, lembrar todos os pelotacasteiros, né? Quem ouviu o Portinho falando do Cuesta, tá? Vamos ver o que ele vai falar nesse voto dele agora. Só pra jogar uma pressão. Ele botou. Lembrando que a temporada era uma temporada desastrosa de Cuesta. Eu até daí faço uma menção ali ao grande termo do meu amigo Henrique, macro. Eu vou pegar do macro, né? Realmente o Cuesta, ele tava numa temporada desastrosa, ainda tá. O Moledo salvou ele na parte boa da temporada do Cuesta. São dois zagueiraços, cara. Não posso não deixar de falar do Kahneman também. Eu vou de Cuesta, porque eu acho que o Cuesta fez, principalmente na temporada de 2018 e 2019, não pode ser esquecido, ou deixado pra trás, ou enterrado. Pra mim o Cuesta é um zagueiro mais técnico que o Kahneman. São dois zagueiros de estilos diferentes, mas vou de Cuesta porque eu acho que o Cuesta, na sua boa fase, quando ele tem um bom companheiro, ou um companheiro que não afunde ele, o próprio Lucas Ribeiro já tá conseguindo ajudar ele, não comprometendo, né? O Cuesta se mostra um zagueiro muito técnico, com chegada na frente, fez o gol do último jogo, e vou de Cuesta porque acho que é um dos maiores zagueiros dos últimos 20 anos do Beira-Rio. Eu acho que eu vou deixar meu voto aqui no Cuesta, porque o Kahneman é um zagueiro que, apesar de gremista, eu tenho uma admiração por ele, apesar de ele ser um pouquinho irritante às vezes. Mas olhando o macro, na minha humilde opinião, o Cuesta, tecnicamente, ele é superior ao Kahneman, que acaba tendo o estilo do Kahneman é mais parecido com o do Moledo e o do Jeromel com o Cuesta, enfim. Mas eu acho que o Cuesta leva um pouquinho de vantagem, na minha opinião, aí nessa briga. E aí, Portinho, tá com o SofaScore aí aberto aí ou não? Não estou com o SofaScore aberto. Vamos ver aqui então. Mas aí tu me decepciona, né? Fez toda uma propaganda no programa anterior. Mas eu tô com ele aberto aqui, ó. Fiz propaganda, mas ainda não chegou o contra-cheque. Então, eu sou mercenário, Vou ter que fazer uma ligação pra RH. Então. Obrigado. Cara, aqui, Walter Kahneman, nota média de 6,83. E
Victor Cuesta, nota 6,89. Então, infelizmente, ou felizmente para os colorados, Cuesta está eleito para o zagueiro esquerdo. Acho que o Porto já tinha visto as médias no Sofá. Eu penso isso. Não, de forma alguma. Eu gosto da surpresa, né? O inesperado me agrada. Agora, para a lateral esquerda, a gente tem um duelo interessante. Eu queria que o Gui começasse, porque ele elogiou bastante o Moisés, né? A disputa é Diogo Barbosa ou Moisés, então quero ver se ele vai manter esse voto de confiança e esse prêmio para o Moisés ser eleito o lateral esquerdo titular do pré-pelota. É que assim, ó, o Diogo Barbosa é um cara que ele desempenhou um bom papel no Cruzeiro, no Palmeiras ele foi, né, teve um ok ali, ele não era titular, ele disputava muita posição, e no Grêmio ele tem sido um lateral ok, né, nada de surpreendente. E o Moisés, nas últimas rodadas, né, como eu falei, ele tem encarnado aí o espírito dos grandes laterais esquerdos do Beira-Rio, não, né, no tempo todo, mas só os lampejos já fazem dele, na minha opinião, o vencedor nesse duelo aí contra o Diogo Barbosa. Eu vou de Moisés. Aqui eu vou acompanhar, dar meu primeiro voto aí para um jogador do Inter, porque diferentemente ali do Vitor Ferraz contra o Rodinei, o Diogo Barbosa no Grêmio ainda não mostrou nada assim que o coloque assim como melhor tecnicamente que o Moisés, ainda mais na fase que o Moisés está hoje. Então aqui eu vou de Moisés também. Eu vou de Moisés, porque concordo com o que o Guilherme falou, parece que o Diogo Barbosa tá numa descendente contínua na carreira, parece que cada clube que ele vai ele joga menos, né, apesar de ter sido um cara com um grande potencial, principalmente no início da carreira. E o Moisés sempre foi um lateral regular e talvez viva o melhor momento da sua carreira agora no Inter, então vou de Moisés, principalmente pelos momentos contrários, sim, que os dois vivem em suas carreiras, né? Acho que o Moisés está jogando muito mais do que o Barbosa, sem sombra de dúvidas. Eu acompanho vocês mais uma vez, eu vou de Moisés. O Diogo Barbosa ainda não conseguiu mostrar assim, uma regularidade que me faça dar um voto de confiança para ele. Assim. Eu votaria nele só mais por um voto de confiança, porque analisando no campo mesmo, ele não tem convencido muito. O Moisés, por sua vez, ele tem melhorado, tem dado assistências, então só por isso ele já merece estar nessa seleção. Começando no meio de campo, então, né? É o duelo de primeiros volantes, Lucas Silva e Rodrigo Dourados. E aí? Eu vou votar no Dourado, né? O Dourado foi um ponto de partida para essa mudança do Inter. Rodrigo Dourado. Tem que Rodrigo Dourado. Esse aí eu demorei pra conhecer também. Mas fora das brincadeiras, eu acho que não tem. Eu acho que vocês vão acabar me acompanhando também, mas é porque o Lucas Silva, ele até hoje ele não se firmou como titular, ele tem sido uma alternativa quando o Grêmio tomou aquela goleada pro Santos, aí o Lucas Silva voltou a ter espaço para defender um pouco a defesa, e o Dourado, por sua vez, além da liderança que ele tem no time do Inter, ele tem jogado muito bem, então meu voto é para ele hoje. Eu vou de Dourado. Vou de Dourado porque eu acho que o Lucas Silva, como tu mesmo falou, Henrique, ele não se firmou, né, nem como titular do Grêmio. É um cara que tem altos e baixos, talvez nem por culpa dele mesmo, mas isso é relevante para nossa discussão de hoje. E o Dourado, ele, além de tudo que ele já jogou pelo Internacional e além de toda a representatividade que ele tem, ele mostra que ele é um dos pontos de equilíbrio desse time. Quando ele volta e a própria zaga atrás dele começa a funcionar de uma forma muito mais consistente. Ele é a grande chave ali da nossa volância, é o cara que comanda toda aquela zona de campo, então é o Dourado. Eu vou acompanhar também, vou no Dourado. Só vou pontuar que talvez o momento do Lucas Silva no Cruzeiro, né, na carreira como um todo, talvez o melhor momento do Lucas Silva talvez seja melhor que o Dourado, mas Grêmio e Inter aqui... Isso com certeza, né? Vamos combinar, o cara foi pro campeão brasileiro, foi pro Real Madrid, né? Mas o Dourado, Grêmio, né, no contexto Grenal, o Dourado é muito, muito mais importante pro Inter do que o Lucas Silva pro Grêmio. E está melhor também. O Dourado, ele leva vantagem aí nesse duelo
Eu acho que com certa facilidade até, porque ele só saiu do time por causa de uma lesão muito grave que ele teve e que ele não conseguiu recuperar, e isso talvez tenha atrasado até a carreira dele, né? Talvez ele tivesse uma outra história na carreira dele se não tivesse tido essas lesões. Então eu acho que o Dourado leva vantagem. Tá certo. Então vamos partir para os outros volantes, né? Agora tá complicado. Pegado. As formações do Grêmio e do Inter não são necessariamente espelhadas, né? Mas a gente organizou de uma maneira então que ficou o Matheus Henrique contra o Edenilson. E aí, gurizada, o que vocês acham? Esse aí já fica, talvez seja mais divisivo. Essa aí é bem complicada, né? O Matheus Henrique, ele não tá vivendo o melhor momento da carreira dele no Grêmio. E o Edenilson é um cara que, ele tecnicamente, não nos últimos jogos aí, mas nos últimos anos, ele é o expoente maior do Inter. Então eu acho que neste momento, para esse Grenal, o Edenilson leva um pouquinho de vantagem, mas o Matheus Henrique é um craque de bola, também joga muita bola. Cara, essa aqui tá muito difícil, mas eu acho assim também um pouquinho do que o Gui falou. Acho que se fosse em 2019 essa pergunta, eu ia de Matheus Henrique, mas o ano do Matheus Henrique em 2020 tá muito abaixo, na minha visão pelo menos, é muito abaixo do que ele já fez aí ao longo dos anos que ele esteve como titular do Grêmio. Então, também por pouco, mas eu vou ir com o Edenilson nessa, pelo Brasileirão aí que ele tá fazendo. Com dor no coração, mas vou com o Edenilson. Mas lembrando que o Matheus Henrique nunca perdeu um Grenal. O Alexandre tá cheio das cornetas hoje, né? Não é corneta, é informação. Tô sentindo ali um ar meio de ácido na fala dele. Mas tá certo, tá válido porque um dia antes do Grenal é isso aí mesmo. Cara, eu concordo com todo mundo aqui, é muito difícil, cara, muito difícil, porque falando pela parte do Mateuzinho, joga muita bola, né? Joga muita bola. Sou fã desse jogador, admito. Cara, eu vejo ele jogar, ele tem um estilo totalmente diferente de jogo, é acima da média do que os próprios companheiros, tu vê que ele se destaca quando ele tem a bola no pé, é um jogador inteligente, né? Mas eu vou pelo Edenilson, porque, como o Guilherme falou, o Edenilson, ele é o grande expoente técnico do Inter nos últimos anos, é um cara que tem muita experiência, e eu acho que é aí que ele ainda ganha do Matheus Henrique, pela experiência, pela bagagem que ele tem, apesar de ele ter altos e baixos, e isso é uma das maiores críticas da torcida colorada ao futebol do Edenilson, mas pegando o contexto geral, o Edenilson ainda se sobrepõe, porque ele ainda tem um pouquinho mais de atalho em relação ao Matheus Henrique, mas simplesmente por isso, entendeu? Não duvido que no final da carreira o Matheus Henrique tenha jogado mais que o Edenilson pelo potencial que ele tem, mas vou de Edenilson. Bom, eu vou fazer o voto de honra aqui pro Mateuzinho. Vou ter que votar no Mateuzinho, claro, porque essa informação que o Alexandre trouxe também é uma informação bem forte, ele nunca ter perdido. Eu acho que assim, o Matheus, ele tá tendo uma temporada mais difícil também, porque falta um pouco de parceria para ele no meio de campo, para manter a forma do Grêmio jogar, né? Porque o Grêmio, por exemplo, o Lucas Silva, ele tem um passe qualificado também, mas ele é um cara que não se movimenta tanto, ele é um cara mais do lançamento longo, então, assim, dificultou, assim, eles não conseguiram achar um meio termo, até quando o Darlan entrou, melhorou um pouco, né, mas o Matheus, ele, infelizmente, ele tá tendo essa dificuldade essa temporada, talvez tomando algumas decisões equivocadas também, de conduzir demais a bola, enfim. O Edenilson tá muito bem também, mas pelo fato de o Matheus Henrique ser um cara que hoje, dado os volantes que o Grêmio tem, né, o Maicon sem condições, eu acho que o Matheus Henrique é o principal volante do Grêmio, e eu acho que vai passar muito por uma boa atuação dele também, pro Grêmio conseguir fazer uma boa partida. Então eu vou ficar com o Mateuzinho nessa. Tá. Agora, talvez a não mais polêmica, mas bem polêmica, Jean-Pierre contra Praxedes. E aí? Essa eu começo.
Sou extremamente fã do crescimento do futebol do Praxedes. Ele tá sendo um jogador extremamente essencial e até pela própria idade tá se mostrando um cara extremamente experiente também, no sentido de que não tá sentindo o peso do jogo, sabe? Ele encaixou muito bem e não teve muitas dificuldades para entender que o momento do Inter e principalmente esse crescimento do Inter no campeonato, né? O Jean-Pierre é uma polêmica por si só, né? É um cara que nós inúmeras vezes aqui no próprio PelotaCast falamos do potencial dele, do que ele já mostrou na carreira e das escolhas dele extracampo, né? Que vocês vão falar mais depois. Então eu vou de Jean-Pierre, cara, porque eu acredito que mesmo com todos esses poréns que eu disse aqui, acho que o Jean-Pierre ele tem mais potencial em relação a ele mesmo, e mesmo assim ele tá jogando mais que o Praxedes. Numa jogada muito rápida, num lance muito chave, ele consegue pifar o cara, achar uma falta, né, fazer com que o Grêmio possa até mesmo ganhar o Grenal. Então eu vou de Jean-Pierre. Voto inesperado, hein? Eu também... Não sei o que vocês acharam, mas pra mim, olha... Olha, é difícil fazer a escolha a favor do Jean-Pierre no momento desse, mas eu vou acompanhar o Portinho e acho que assim, o Praxedes vem muito bem, né? Mas ainda é uma sequência muito curta pra gente também colocar ele num patamar acima do Jean-Pierre que... Assim, cara, no melhor momento dele, ele, né, chegou a ser cotado por comentaristas na seleção, né, e como camisa 10 da seleção, tamanha a qualidade que ele apresentou no melhor momento. Hoje ele já não tá nesse momento, mas é isso, é um jogador que ainda, né, por mais que, né, às vezes pareça não estar no jogo, né, uma bola ele realmente pode decidir, ele tem essa qualidade, ele tem esse tapa diferenciado, então ainda... O Jean-Pierre, pra mim, se ele explorar todo o talento dele, ele vai ser melhor que o Praxedes, né? Então eu vou com o Jean-Pierre também nessa. Eu acho que são dois jogadores assim novos e de muito potencial. Eles estão numa posição ali que é meio rara, né, no futebol brasileiro hoje em dia, que é o do camisa 10. Ali os dois jogam normalmente naquela posição ali. Num retrospecto recente, se a gente for pegar, sei lá, os últimos 5 jogos, é Praxedes, né? Porque o Jean-Pierre não conseguiu fazer muita coisa, alguns jogos, e o Praxedes vem em questão de produção. Mas, como o Alexandre falou, o Jean-Pierre, ele teve cotado para a seleção, ele é um cara que já mostrou, já provou na carreira que ele consegue dar o algo a mais. Eu, talvez, depois né, em uma situação hipotética, intervencendo o Grenal, Praxedes jogando muito, sendo decisivo, aí ok, né? Talvez eu pudesse ir de Praxedes, mas hoje, ainda assim, eu acho que o Jean-Pierre leva vantagem por já ter provado mais na carreira, apesar da pouca idade. Olha, vocês me surpreenderam nessa, hein? Eu achei que o Praxedes ia ser eleito. Então, assim, cara, é difícil. Eu tenho uma situação assim com o Jean-Pierre que é amor e ódio, assim, todo mundo vê a qualidade que ele tem, né, mas por N situações ele não consegue desempenhar isso quando chega nos momentos chaves, né. Eu acho que isso talvez seja uma coisa que prejudique também o Jean-Pierre, não só agora nesse momento, mas a longo prazo na carreira dele, né. Olha, vai ser bem corneteiro isso, mas eu vou votar no Praxedes como um voto de protesto, porque espero que o Jean-Pierre esteja ouvindo o pré-pelota pra me responder, me mandar um stories depois e xingar bastante. Tá liberado, Jean-Pierre. Eu quero mais que tu calhe minha boca mesmo, mas eu vou votar no Praxedes em protesto, porque também a gente vai falar mais pra frente ali da situação que envolveu o nome dele nessa semana. Então, assim, eu realmente continuo tendo esperança. Assim, é aquela coisa assim que tudo mostra que a coisa não vai dar certo, porque o Grêmio vem numa sequência bem ruim, os discursos são os mesmos, não tem autocrítica, e com o Jean-Pierre é a mesma coisa. Não se vê uma grande mudança assim no futebol dele, mas a gente sempre tem aquela esperança de torcedor que a coisa mude e melhore, então vamos ver, quem sabe.
Mas nesse momento, pela sequência, e claro, pela sequência, não só pelo Jean-Pierre, mas pelo futebol que o Praxedes vem apresentando também, por a entrada dele também coincidir com a sequência de vitórias do Inter, né? Então eu acho que tem que ser valorizado. Então meu voto é do Praxedes, mas a gente elegeu em conjunto o Jean-Pierre como titular desse time. Deixa eu te interromper, Henrique, bem rapidinho. Da mesma forma que o nosso voto surpreendeu a ti, eu digo por mim, me surpreendeu esse teu voto, mas vamos lá. Pode ser. Talvez eu me arrependa mais pra frente também, mas... Tomara que amanhã. Nesse momento é o que eu acho que eu devo fazer, devo votar, enfim. Claro. Vamos ali começar com as posições do ataque, né? Uma das alas ali, Alisson e Peglo, né? Possivelmente, devido à ausência do Caio Vidal. E aí eu já vou votando no Alisson, né? Porque o Alisson é um cara de confiança do Renato. Ele é um cara que talvez tenha mostrado uma das maiores regularidades na temporada. É um cara que é sempre o nota 7, talvez 7,5. Mas ele é um cara que ajuda bastante ali o time do Grêmio a dar uma consistência maior, então meu voto vai pro Alisson. Ele é um cara extremamente irregular, né, o Alisson. Ele sempre que entra, ele dá a resposta que o torcedor do Grêmio espera. E o Peglo ainda não é certo que ele vai jogar, é provável que jogue, né? Ainda tem ali uma dúvida se de repente não entra o Marcos Guilherme. Se ele não jogar, quem? Talvez Marcos Guilherme, que tem sido utilizado. Mas eu acho difícil. O mais provável é que jogue o Peglo mesmo. Enfim, não tá certo, mas o provável é que jogue ele. E ele é um guri que recém começou a jogar no profissional, ainda não teve muitas oportunidades, né? Talvez seja a grande oportunidade dele no time do Inter, seja caso ele comece como titular amanhã. Então, pelo histórico, por uma questão do que já demonstrou, eu vou de Alisson nessa. Eu acho que não tem muito o que o Peglo fazer por enquanto. Cara, eu acho que eu vou dar um voto aqui completamente incoerente com tudo que eu já coloquei. Pode ser um pouco nada a ver, mas assim, o Alisson, ele é um bom jogador, é um jogador regular e, assim, realmente, assim, ele já mostrou muito mais que o Peglo, porque o Peglo tá recém iniciando. Mas eu acho que esse jogador, ele é diferente. Eu acho que ele vai ser um jogador muito importante pro Inter aí no futuro. E vou dar, cara, esse voto meio estranho, mas até eu tô achando um pouco estranho, mas eu vou ir com o Peglo nessa, porque eu acho que o Alisson a gente sabe o que ele pode dar. Sabe o teto, né? Isso, e o Peglo, cara, eu acho que o teto dele vai ser maior que o do Alisson aí num futuro bem próximo. Eu ao contrário do Alexandre, que foi ousado aí, né? Eu vou, né, mais no normal. Conservadorismo, 4-4-2 ali, ninguém soltando muito, né? Eu vou no Alisson porque é um jogador extremamente regular, como vocês falaram. Tem uma amostragem muito maior, eu acho que isso que pesa em relação a essa minha escolha pro Peglo, né? O Peglo, eu concordo com o Guilherme que ele tem a maior oportunidade da carreira, né? Ele tem um extremo potencial, mas a amostragem dele é muito pequena ainda. Talvez amanhã, tomara que amanhã ele cale a minha boca, né? Porque eu acredito muito nesse jogador. Gosto muito dele. Ele sempre quando entra, ele a maioria das vezes cumpre com as suas tarefas, né? Cumpre com as suas responsabilidades. Mas pela regularidade e amostragem, eu vou no Alisson. Que também eu gosto muito desse jogador, do Alisson. Acho que a lesão, claro, atrapalhou muito ele nessa temporada. E talvez até a certa irregularidade dele, que ele é um cara muito irregular, mas ele desceu de produção, com todo o time do Grêmio. Então isso tem que ser levado em conta, né, na questão do Alisson, porque eu gosto muito desse jogador, acho um jogador que é importante demais para a engrenagem do time do Grêmio, e então eu voto nele. E ele é muito decisivo, né? O Alisson, quando no Grêmio, ele mostrou um poder de decisão, assim, em momentos-chave muito grande. Também. Ele é um jogador essencial pro time do Grêmio. E o Peglo ainda é reserva. O Alisson tem uma certa estrela, né? Só que também ele chegou em 2018 pro Grêmio, né? E desde então, claro, ganhou uma Recopa, chegou em 2 semifinais de Libertadores.
mas também ele não fez parte ainda de um time campeão, né? Realmente, assim, de um grande título. Então, assim, eu acho que é que nem o Alexandre falou, ele é um jogador, a gente sabe o que esperar dele, só que o teto dele não é tão alto, entendeu? Então eu acho que dentro de um time ajustado e aí sim com caras mais decisivos, como tinha o Cebolinha, enfim, tem o Diego Souza, agora o próprio Jean-Pierre, então ele é um cara para ser o coadjuvante, assim como até o próprio Ramiro era nos antigos times do Grêmio. Eu acho que o Alisson é esse cara, mas ele traz realmente um equilíbrio que é essencial para o Grêmio. Então vamos agora pro lado esquerdo, Alisson, né? então? Alisson. Tá. Foi o Alisson. Lado esquerdo. Essa é interessante. PP ou Patrick? Vou iniciar essa aqui, tá? Gosto muito do Patrick, tá? É um ótimo jogador. Um jogador até que, assim, dá uma consistência, assim, pro Inter aí há alguns anos já. Mas pra mim não dá, cara. Aqui o PP, ele não tá numa fase boa, mas ele disputa com o Diego Souza o prêmio de melhor da temporada do Grêmio, assim. Porque realmente ali até dezembro ali ele tava assim barbarizando aqui e decidiu, por exemplo, o Grenal da Libertadores, dando mais uma cornetinha, né, aproveitando esse momento. Então eu vou de PP aqui fácil aqui também pra mim. Eu vou de Patrick. Vou de Patrick porque sou um fã ferrenho desse jogador. Acredito que ele joga uma bola... Patrick Lover, sou Patrick Lover. Sou fundador do primeiro fã-clube do Patrick no Rio Grande do Sul. Wakanda Forever. Wakanda Forever. Né? E então, apesar de eu também... o PP, cara, dispensa apresentações já pra mim, apesar do pouco tempo de carreira. Ele já mostrou todo o seu potencial, já salvou o Grêmio em vários jogos. Foi o grande destaque, talvez, do Grêmio ali, principalmente quando vocês perderam o Everton, né? Ele foi um cara que cumpriu muito as expectativas que vocês tinham nele. Caiu, mas a exemplo do Alisson, de outros jogadores do Grêmio, caiu porque o Grêmio tá um eletrocardiograma nessa temporada, né? O Grêmio parece que tem vezes que consegue retomar aquele futebol dos anos anteriores e parece que depois fica meio nulo, né? Volta a ter um decréscimo de qualidade. Mas daí o Patrick, cara, em relação ao PP, também pela amostragem na carreira, eu acho que isso a gente não deve virar as costas para esse tipo de análise, né? E o Patrick é um dos grandes construtores das jogadas do Inter. Talvez ali eu digo que seja um dos jogadores que não tem a reposição nesse plantel do Inter, né? Talvez tu encontre muito poucos jogadores parecidos com ele no futebol brasileiro. Ele é um jogador extremamente valioso pro time do Inter, extremamente cobiçado por outros times, por outros mercados. É um dos 3 melhores jogadores do Inter atualmente. É indispensável o futebol dele. Então, passando a régua, né, juntando todas essas peças, eu acho que por mais que o PP mostre um futebol com muito potencial, e eu acho que ele vai confirmar esse potencial, eu vou de Patrick. Eu acho que, não sei, é muito difícil, porque assim, o PP, ele é um guri que eu tenho muita admiração, porque ele tem velocidade, ele tem habilidade, ele tem finalização, ele reúne as características que fazem um atacante ter aquele algo a mais. E o Patrick, cara, quem viu o que ele fez no primeiro semestre de 2018, não tem como não virar fã dele. E ele, aos poucos, parece estar recuperando daquela forma, ele tá, principalmente nos últimos jogos, assim. Só que o Patrick, ele é um cara que eu acho que ele depende muito do momento do Inter. O Inter tem que estar bem para o Patrick jogar bem. Então, eu acho que o PP ele consegue se destacar mais nesse sentido. Porém, apesar disso, eu vou de Patrick, porque nos últimos jogos aí o Patrick tem sido muito decisivo. Vamos ver. Gurizada, eu acho assim, o Patrick ele tá fazendo um grande campeonato, assim como em outros grandes momentos do Inter, eu acho que ele sempre era um cara que ficava em evidência, assim. A gente vê ele muitas vezes levar o Inter literalmente à frente, assim, porque ele tem aquela forma de carregar a bola, aquela força física, que ele passa por cima dos adversários muitas vezes.
mas eu acho que o PP ele ainda é um grande diferencial, é um cara diferenciado, né? Não só diferencial pro Grêmio, mas eu acho que ele é um cara diferente, assim. Ele ainda tá meio passando por um período de instabilidade, sem fazer gol e tudo mais, mas eu acho que ele ainda é uma das esperanças pro Grêmio para decidir esse Grenal. Além do mais que, na minha opinião, pelo menos o melhor momento do PP é superior ao melhor momento do Patrick. E eu acho que, mesmo que nesse momento ele não estando tão bem, eu acho que ele não fica tão defasado nesse duelo com o Patrick. Então, somando esse histórico e o momento atual, eu acho que ainda o PP fica em vantagem, então o meu voto é dele. SofaScore, então. Vamos ter que... Alô, SofaScore. Alô, SofaScore. Segunda. Alô, paga hein? nós. Quero ver pingar, hein? Ó, PP nota 7, tá? Média nota 7. E Patrick 6,85. Então, PP está eleito para o lado esquerdo. Eu acho que, na verdade, qualquer um dos dois eu acho que ficaria bem representado, né? Esse lado esquerdo, porque também acho. o Patrick também tá num ótimo momento. Eu acho que ficaria um time forte. E aí, talvez, dentre os jogadores, né? Talvez seja o duelo mais polêmico, mais divisório, talvez. Que é Diego Souza e Yuri Alberto. E aí, gurizada? Quem se habilita a começar? Difícil, hein? Difícil, eu começo. Eu vou de... difícil. Eu vou de Yuri, porque ele tá num momento de tanto destaque, de tanta relevância que não tem como... O Diego Souza também é artilheiro do Grêmio na temporada, ele tá fazendo uma temporada surpreendente, né, que nem o mais otimista gremista esperava que ele fizesse mais de 20 gols aí na temporada. Ele é um dos principais jogadores e eu admiro também muito o Diego Souza e o poder de reação que ele teve na carreira, né, de como ele conseguiu revolucionar a própria carreira e tá aí com 35, 36, 37 anos, alguma coisa assim, ainda sendo destaque. 35. Mas o Yuri, ele tá numa fase tão brilhante nos últimos jogos. Claro que se a gente for pegar por carreira, a gente tem que escolher o Diego Souza, mas nesse duelo aqui, nos últimos jogos, eu vou escolher o Yuri, porque ele tá jogando um futebol assim que tá fazendo com que os colorados sonhem que ele seja um atacante de um nível bem grande no futuro aí. Então vamos de Yuri. Deixa eu te interromper aí só porque pra falar do Diego Souza eu fico até meio ansioso, assim, porque ele é um cara que desde a primeira passagem, assim, ele foi um cara que se identificou muito rápido, assim, com a torcida do Grêmio. Ele sempre foi um cara que demonstrou muita qualidade, mesmo jogando de volante, né? É engraçado pensar nisso, que ele chegou como volante na primeira passagem, e hoje em dia ele é um 9 nato, né? Então, ele foi um cara que no retorno dele também foi bem contestado, mas logo de cara ele já começou fazendo gols e fez um gol ali no primeiro Grenal que a gente teve no Gauchão, no Beira-Rio. E além de ter feito já em 2007, também ele fez gol. Então ele é um cara que tem um retrospecto ótimo em Grenais, além do bom momento que ele tá vivendo, né? Então eu vou votar, claro, todo respeito ao Yuri Alberto, vem jogando demais, né? No último jogo ele foi um absurdo que ele fez, mas eu ainda assim vou ficar com o Diego, porque além dele estar vivendo o melhor momento goleador da carreira, digamos assim, ele tem estrela em Grenal, né? Já mostrou ter, então meu voto é do Diego. Realmente, eu acho que da parte dos jogadores é o confronto mais difícil, porque por um lado, o lado do Diego Souza é um cara que é extremamente consagrado. Eu sou fã desse jogador, concordo com o Guilherme que ele teve uma grande remontada na carreira, enquanto todo mundo achava que ele já tinha acabado pro futebol. Então ele se reinventa, ele vira centroavante, vira mais artilheiro ainda, né, porque sempre marcou gols e tudo mais, mas se reinventou, realmente.
tenho que concordar que faz muito. É chato em Grenal, cara. Realmente, ele sabe jogar clássico, isso já tá provado. Então é um dos caras que a gente tem que tomar muito cuidado amanhã. Mas, cara, depois do que o Yuri Alberto tá fazendo, do que ele fez, do que ele amassou e rasgou a camisa do São Paulo no Morumbi na quarta-feira, eu vou ter que ir de Yuri Alberto. E admito que talvez seja uma análise com o coração também. Admito, faço aqui a meia-culpa já diante de vocês e dos ouvintes. Mas não tem como não ir de Yuri Alberto. Sou fã do Diego Souza. Admito que ele é um cara muito chato, um cara que salva o Grêmio também, é matador, artilheiro, tem faro de gol, mas o Yuri Alberto também é matador, é artilheiro, tá chutando com as duas, então chega extremamente embalado, né? Nota 10 aí, nesse, né? Já falei no SofaScore, então é imprescindível o Yuri Alberto no time do Inter. Bugou aí o microfone do Porto. Estão me ouvindo agora? Acho que agora voltei. Agora sim. Mas o meu voto é no Alberto porque ele tá sendo um cara extremamente matador, assim como o Diego Souza. Tá chutando com tudo que é tipo de perna, né? Então não tem. Depois que ele rasgou e amassou a camisa do São Paulo na quarta-feira, meu voto é nele sem sombra de dúvidas. Não tem como ser diferente. Aqui acho que todos nós temos que fazer a meia-culpa, né? Não tem como não dar o voto de torcedor, porque os dois, né, estão fazendo uma temporada brilhante, né? Mas não tem, cara, não tem como. O Diego Souza é artilheiro da temporada do Grêmio, não só do Grêmio, como entre todos os clubes brasileiros da Série A, o Diego Souza é o artilheiro da temporada. Então, média de meio gol por jogo, cara. É um cara que quando chegou completamente desacreditado, né, 13 anos depois da primeira passagem, vindo de uma passagem no Botafogo muito apagada, cara, ele tá assim sustentando o Grêmio aí, né, na Copa do Brasil, né, também no Brasileirão aí, pelo menos para estar aí no pelotão de frente. Eu não tenho como votar contra o Diego Souza, embora reconheça os méritos do Yuri Alberto, né, que vem fazendo uma boa temporada também, um momento muito bom, né, mais recente, né, mas a temporada do Diego Souza como um todo é fantástica e também já decidiu o Grenal esse ano também. Então, como deu empate, mais uma vez, vamos recorrer ao SofaScore. Yuri Alberto. Yuri Alberto nota 10, hein? Nota 10, hein? Yuri Alberto nota 10, hein? Ó, falei. Depois, quem quiser conferir, pode ir lá no site deles, né? Yuri Alberto 7,6. E Diego Souza, nota 7,08. Então temos Diego Souza vencendo esse duelo. Talvez, olha, depois se vocês quiserem talvez mudar o critério. 7,06. 7,06 Diego Souza e o Yuri Alberto quanto? Não, Yuri Alberto 7,06, Diego Souza 7,08. Meu Deus! Que loucura! Nossa senhora! Mas qualquer um dos dois ia servir bem. Aí não tem. Mas, assim, se a gente pegar essa seleção da dupla, assim, a gente fica com 7 jogadores do Grêmio e 4 do Inter. A gente falou muito no PelotaCast 12 ali que o Inter era favoritaço, e eu continuo com essa opinião que o Inter é o favorito para esse jogo pelo momento, mas a gente levou muito em consideração também o histórico, né? Então, por isso também tem talvez essa hipocrisia da nossa escalação, né? Mas a gente é impossível analisar depois de uma sequência de 11 jogos. Não tem como a gente esquecer essa, né? Exato. Então, assim, para comandar esse time, né, a gente precisa do treinador. E aí começa talvez o maior duelo desse empate todo aí. Já pode ir pro Renato Portaluppi contra Abel Braga. Aí eu trouxe alguns dados, né? O Inter, ali tendo o Abel na Casa Mata, disputou 17 Grenais, tá? Acho que é 19. 19? 19. Uhum. Deixa eu só atualizar aqui. Eu acho que... Não, tá. Deixa eu ver. Não, eu tinha atualizado aqui os números e ia ficar
com o Henrinho, mas que bom que temos um participante atento aí. Tá, são 19 Grenais, então, com 5 vitórias do Abel, 8 empates e 6 derrotas. Então, não é um aproveitamento tão grande do Abel. Já o Renato tem 24 Grenais. É até engraçado, né? A gente ter o Renato com mais Grenais que o Abel, dado tantas vezes que o Abel treinou o Inter, em tantos momentos diferentes. Então até pra gente ver há quanto tempo o Renato tá treinando o Grêmio, né? É uma coisa meio louca. O Renato tem 24 Grenais, sendo que ele venceu 9, empatou 12 e perdeu apenas 3. Né? É uma bela sequência do Renato aí. E aí, eu só trouxe esses números para ilustrar, né? Mas não quero também mudar a opinião de ninguém. Vamos lá. Eu quero começar essa. Porque eu quero me livrar, entendeu? Eu sei que vai dar gritaria aqui, mas, né, não adianta. Cara, vou de Abel, né? Vou de Abel, respeito o Renato. Apesar de descascar ele algumas vezes aqui, é justamente por isso, por saber do potencial de treinador dele. Ganhou muitos Grenais, tá, né, a 11 invicto, isso não tem como ser negado. No quesito histórico do Grenal, é um cara que sempre foi muito chato de se enfrentar. E, cara, mas o Abel tem passagens extremamente importantes em Grenais, né? Ganhou o Grenal do século, isso diz por si só. Ganhou o Campeonato Mundial com o Inter, ganhou a Libertadores com o Inter, tá remontando o Inter dentro de uma temporada em que a gente não tinha nenhuma perspectiva em relação ao plantel colorado e as pretensões, principalmente no Campeonato Brasileiro. Esse ano, apesar da eliminação, teve um grande feito, que foi ganhar do Boca na Bombonera, que também não dá para é histórico, é inegável, apesar da eliminação, eu sei, mas para mim é histórico. E eu acho que pegando toda essa compilação de dados que tu mesmo trouxe, Henrique, e são dois treinadores extremamente expertos em Grenais, né? Não tem como, os dois vão saber o que vão estar fazendo amanhã, apesar de alguma coisa ou outra, alguma pressão ou outra que não está sofrendo, mas são talvez ali, acredito que sim, né? Seja o maior treinador da história do Grêmio, não sei, com certeza, o maior treinador da história do Internacional, que é o Abel Braga, e já disse que era a estátua dele do lado da estátua do Fernandão. Então, Abel Braga, mas nunca desmerecendo o Renato. Sei que eu sou chato com o Renato, mas eu tenho aqui, né, admitir que o Renato também é um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. Mas vou de Abel, porque o Abel é o ticatá, né? Não tem. Lá vem o Abelão de novo. Então, sem sombra de dúvidas, Abel Braga. Cara, vai lá, Alexandre. Então vou ir pra revezar aqui Inter e Grêmio. Mas são dois emblemas, né, dos clubes, né, duas bandeiras aí imensas. O Abel talvez esteja vivendo um momento melhor, né, tem acertado mais nos últimos jogos, mas, né, o Renato tem um trabalho de mais de 4 anos na frente do Grêmio, né, em que ele conquistou Copa do Brasil, Libertadores, Recopa, 3 gauchões, né? Então, assim, Recopa Gaúcha também. Mas ele gosta de falar, né? 7 títulos, mas enfim. E está, né, novamente, né, numa final de Copa do Brasil. E por mais que a gente venha criticando muito o Renato nos últimos jogos, não tem como, assim, ele tem esse histórico de 11 Grenais invicto, né? Eu acho que eu não tenho aqui o dado exatamente, assim, vou trazer na próxima, mas ele talvez seja o técnico que mais ficou invicto em Grenais, assim, acho que não sei se teve um outro técnico que conseguiu ficar 11 Grenais, ele no comando, né, um técnico só no mesmo período ficar 11 Grenais invicto. Então, assim, ele talvez, por mesmo que tenha errado muito nos últimos jogos, ele talvez seja a nossa maior esperança para amanhã, porque ele tem estrela e contra o Inter, então ainda mais, né, dito aí o retrospecto que o Henrique passou. Então, assim, no dia que eu votar a favor de Abel Braga e contra Renato Portaluppi no mano a mano, podem me internar no hospício, não tem como, desculpa. Olha, eu acho que é um duelo bem difícil. Eu, como colorado, né, eu odeio o Renato. Porque deixar bem claro. Só que assim, ó,
o motivo pelo qual eu odeio ele é o motivo pelo qual vocês amam ele. E como um cara que tenta ser imparcial e tenta analisar o futebol como ele é, o Renato é um baita treinador. Ele é o maior treinador da história do Grêmio, ele é o maior ídolo da história do Grêmio, que foi como jogador, foi como treinador. Ele tem essa estrela em Grenais, ele é um dos melhores treinadores atualmente brasileiros, né? Tanto que se o Tite sair, provavelmente ele vai ser um dos mais cotados aí para assumir a função. Então, eu quero dizer que eu tenho uma admiração, um profundo respeito pelo Renato, e apesar de odiar ele... E ódio também. E ódio, essa relação aí de respeitar e odiar. Mas, porque assim, ó, esse duelo Renato e Abel, a gente pode ficar, cara, até segunda-feira discutindo aqui, a gente, sabe, não chega numa conclusão. Então, eu vou pegar exclusivamente o retrospecto recente do Campeonato Brasileiro, que o Abel tem sido muito elogiado, o Renato tem sido muito criticado. Eu vou me apegar nisso para votar no Abel. Tá certo. Eu, como bom gremista, né, dessa vez eu não vou poder surpreender e votar no Abel, né? Apesar das críticas que eu tenho feito pro Renato esse ano, é inegável tudo que ele trouxe de bom pro Grêmio também. Aí a gente entra um pouco no discurso dele, né? Porque assim, ninguém esquece o que ele fez pelo Grêmio. Todo mundo reconhece. Eu acho que é isso que, na verdade, ele não tá enxergando. Ninguém tá esquecendo o que ele fez, mas sim a gente quer que melhore no atual momento, sim. Mas como a gente tem que fazer uma análise sobre o momento e sobre o retrospecto, assim como o Alexandre falou, talvez ele seja o técnico com maior sequência invicta em Grenais, então isso por si só é uma coisa que... Só pra... Fala. Desculpa te interromper, Henrique. Só pra deixar, então, como tu trouxe isso de novo, né? Só fui buscar aqui rapidinho. Falta um jogo, tá? O Dino Sani, entre 71 e 73 pelo Inter, ficou 12 jogos sem perder. Então, amanhã, se ele não perder, ele alcança aí a maior série invicta de um treinador em Grenais. Que ingrediente, hein? Não tem se falado muito, né? Isso não, só agregou aqui ao papo. Lembre que você ouviu primeiro no PelataCast essa informação, hein? Não lembro de ter escutado em nenhum veículo de imprensa essa informação, que é uma informação, sinceramente, extrema relevância. Extrema relevância. Então, o meu voto, enfim, pra gente não se prolongar tanto, o meu voto é pro Renato, por tudo que ele significa, por tudo que ele vem fazendo ao longo desses 4 anos que ele tá à frente do Grêmio. E assim, acho que em Grenal, pelo menos, a gente nunca reclamou do Renato. Assim, ele sempre fez as escolhas certas, montou o time com uma estratégia muito boa. Então, acho que o meu voto nele vai ser bem representado. Só assim, aí como deu um empate, eu vou sugerir, né, a gente usar como critério de desempate a atual colocação do Inter, né? Eu acho que, não sei o que vocês acham, se vocês sugerem outra forma de desempate, mas eu acho que o Abel, ele, no momento, né, pelo menos, e ele estando líder, eu acho que seria um critério justo, pelo menos. Eu acho que sim, eu concordo. Porque é um critério objetivo, né, que leva em consideração números, como a gente estava fazendo com os jogadores, e também determina um mini critério, digamos assim, de desempate, que é o atual momento, né? Eu acho justo também. Eu acho que ok, porque alô, SofaScore, vamos estar melhorando essa parte aí, né? Precisamos das médias dos técnicos também, vamos trabalhar nisso daí. Na verdade, assim, eu procurei aqui, não achei, né? Eu posso estar cometendo assim uma... Não. Mas é isso, gurizada. Então, só repassando como ficou a seleção, né? Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel e Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado e Edenilson, Alisson, Jean-Pierre, PP e Diego Souza. Técnico Abel Braga. Então a gente tem 7 escolhas, vamos dizer assim, do Grêmio e 5 escolhas do Inter. Então ficou a margem de erro, assim, vamos dizer que foi praticamente um empate. Né? Tá bom. Eu acho que isso mostra também
que vai ser um jogo parelho, acredito eu, né? Pode acontecer. Às vezes acontece algumas coisas em Grenais assim que a gente não espera, mas normalmente é um empate, normalmente é uma vitória com um gol de diferença, então é bastante equilibrado mesmo. Então é isso, gurizada. Eu acho que deu pra gente aquecer bastante, né? Pro Grenal de amanhã, falar bastante, projetar bastante. E é isso. Eu acho que agora a gente esperar pra ver o que acontece. E amanhã, de novo, a gente tá aqui pra gravar e pra falar o que a gente viu, o que a gente achou e o que aconteceu. Então tá, valeu, Alexandre aí. Muita esperança pra esse Grenalzinho de amanhã. Valeu, Henrique, valeu, Portinho, valeu, Guilherme, um abraço aos nossos ouvintes. Cara, sim, conforme o Grenal vai se aproximando, nos últimos tempos a gente, né, tem ficado mais confiante, né, quando se defrontam Grêmio e Inter. Então, eu já estou um pouco mais confiante e estou acreditando que a gente possa, sim, sair com um resultado bom amanhã. E deixo o convite aí, né, para todo mundo nos ouvir amanhã, que amanhã é o primeiro Grenal aí primeiro pós-Grenal do PelotaCast, vai ser assim, vai pegar fogo, vai ser quente a coisa, regado a cerveja, eu não vou negar. Então, meus amigos colorados, eu não vou desejar boa sorte, né? Vocês, espero que me entendam, né? Mas nesse momento não dá pra ser tão bonzinho com vocês. Então, assim, desejo um bom jogo e que cada um alcance seu objetivo durante o jogo de amanhã. Valeu, Gui, valeu. Esse boa sorte é que nem boa sorte de prova, né? De ensino médio, né? De ensino fundamental ali na professora. É um boa sorte extremamente irônico, né? No final da prova. Quero que tu se ferre, mas boa sorte. Mas um grande abraço, cara. Foi um formato diferente que, né? Nos arriscamos hoje. Espero que a audiência goste. Um abraço pra audiência, um abraço pra vocês, meus amigos, colegas de bancada virtual. E já ansioso pro Grenal de amanhã. Tirando os Grenais da Libertadores, é o Grenal mais importante do ano. Dependendo do desfecho, pro Inter vai ser o Grenal mais importante do ano, um dos Grenais mais importantes dos últimos 11, 12 daí, no caso. Então, já determinado, independente do que aconteça em campo amanhã, já é um Grenal histórico. Até pelo confronto, né? Abel e Renato, o ineditismo desse confronto. O melhor treinador de um time contra o melhor treinador da história de outro. Então, um abraço de novo aos amigos. E já estou ansioso né, acompanhar o meu amigo Alexandre para curar a sociedade amanhã. Só muita cevada. Valeu. Valeu, e aí, Gui, vai tomar uma coisinha também, Gui? Amanhã vai estar complicado, mas vamos tentar, né? Vamos tentar que vai ser preciso. Um abraço, então, aos amigos aí, Henrique, Portinho, Alexandre, aos ouvintes. Muita expectativa para amanhã, né? A gente deseja que tudo ocorra bem, que seja um jogo bom, que, como parafraseando aí, um remamado colunista aí do Rio Grande do Sul, que o Grêmio tem uma derrota maravilhosa, né? E o Inter consiga essa vitória aí que tanto busca e que vai ser muito importante para a sequência da temporada, né? Agora a expectativa toma conta cada vez mais e eu espero torço, né, para que o Inter saia com o melhor resultado aí na partida de amanhã. Então é isso aí, gurizada. Um bom jogo a todos, um abraço e esperamos continuar contando com a audiência de vocês para nos ouvir, né, sobre todos os comentários e análises sobre esse Grenal tão especial e tão aguardado por nós todos. Um abraço e até a próxima. Valeu!